Opa, e aí, gente, como é que vocês estão? Comigo, tudo ótimo, e com vocês? Enfim, olha, gente, sempre quando a gente vai acompanhar alguma obra, sempre tem os famosos personagens secundários, que são aqueles personagens que estão lá na história, mas nem por isso são um dos principais. É normal que toda história tenha personagens secundários, mas não é só porque o personagem em si é um personagem secundário que isso lhe dá a desculpa de não desenvolver ele direito. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha, gente, como eu acabei de dizer na introdução do vídeo, tá certo que os personagens secundários, eles foram feitos para serem secundários. Eles não precisam ter aquele super papel grandioso na obra, super importante. Mas nem por isso significa que você tem que deixar de desenvolver eles, porque senão acaba que eles ficam meio deslocados na obra. Um exemplo de um personagem secundário de uma obra que eu gosto muito, que nem sempre ele teve esse problema, porque no início ele até era um pouco desenvolvido, mas ficou meio deslocado com o passar do tempo, que é o Yantia de Dragon Ball. O Yantia, na fase clássica, por mais que ele fosse um personagem secundário, ele até tinha alguns momentos de destaque. Um exemplo é quando ele lutou contra o Tenshinhan no torneio de artes marciais. Também no Dragon Ball Z, quando o Yantia lutou contra aquele Cyberman, sendo que o Yantia só perdeu pro Cyberman porque ele abaixou a guarda, porque o Yantia espancou ele. E até mesmo quando o Yantia lutou com o Goku pela primeira vez no início do clássico. É para você ver que mesmo o Yantia sendo um personagem secundário, ele tinha os seus momentos de destaque. Mas sinceramente eu sinto que depois da saga dos Saiyajins, o Yantia não fez mais nada de importante. Tipo, ele não fazia mais nada, ele não lutava direito. Só para ser um pouquinho mais justo, acho que a última vez que a gente viu o Yantia tendo alguma luta realmente interessante foi na saga Moro, agora em Dragon Ball Super. Mas ele não foi lá aquela coisa grandiosa, ele só enfrentou uns capangazinhos aleatórios do Moro e ficou por isso mesmo. Sinceramente, eu acho que de todos os personagens secundários de Dragon Ball, o Yantia é o que tá mais esquecido na obra. Não só o Yantia, mas outro personagem secundário que tá um pouquinho esquecido na obra é o Tenshinhan. Tenshinhan também dos secundários de Dragon Ball é um dos meus favoritos. Pelo menos entre esses personagens secundários. Até onde eu me lembro, acho que a última coisa importante que o Tenshinhan fez foi ter segurado o céu na segunda forma com o Kinkoho. Mas depois disso, acho que o Tenshinhan não fez mais nada de grandioso na obra. Tenshinhan ele sofre do mesmo problema do Yantia, sendo que o Yantia é ainda pior. Que depois de um certo tempo da história, ele não fez mais nada de importante. Ele só sumiu e quando aparece, ele meio que não faz nada de importante. Mas, de novo, o Tenshinhan, assim como o Yantia, nem sempre sofreu desse problema. Tipo, no clássico, o Tenshinhan ele tinha destaque quando ele lutou também contra o Yantia no torneio de artes marciais, na sua luta contra o Goku também no torneio de artes marciais, sua luta contra o Jack Chun, até na saga Saiyajin. Mas é aquela coisa, por mais que atualmente os personagens secundários de Dragon Ball sofram desse problema, eles nem sempre sofreram com esse problema de serem esquecidos na obra. Porque na fase clássica, em alguns momentos do Z, eles até tinham seus momentos de destaque. Isso é um problema que eu vejo que em algumas sagas mais recentes do Dragon Ball Super foi aos pouquinhos sendo corrigidos, como na saga Muro. Tá certo que eles não fizeram lá tanta coisa, mas pelo menos foi melhor do que nada. Vamos ver que sim, talvez em possíveis sagas futuras de Dragon Ball, eles talvez possam voltar a ter um pouco mais de destaque. Mas aquela coisa, por mais que Dragon Ball, seus personagens secundários, no início da história, tinham seus momentos de destaque, em algumas outras obras, nem isso esses personagens tiveram. Outra obra que sofre desse mesmo problema, só que muito pior, que eu gosto muito, é Cavaleiros do Zodíaco. Sinceramente, os personagens secundários de lá têm um problema muito grande, porque eles não têm desenvolvimento. Tirando o Jabu, mas o Jabu a gente vai falar mais tarde dele. Sinceramente, de todos os Bronze Boys secundários de Cavaleiros do Zodíaco, o que mais sofre desse problema é o Ban de Leão Menor. Sinceramente, o Ban ele é um personagem tão esquecido em Cavaleiros do Zodíaco que personagem secundário é demais pra ele. Ele tá mais pra personagem terciário, porque o cara literalmente só tem duas falas no mangá inteiro. E uma dessas falas, ele justamente fazendo piada com o fato de que ele quase não aparece. Sinceramente, eu vejo também que os Bronze Boys secundários de Cavaleiros do Zodíaco, eles só apareceram pra apanhar pros protagonistas.
Porque quando a gente vai ver a Guerra Galáctica, a única coisa que os Bronze Boys secundários fazem é isso. É apanhar para os protagonistas, para mostrar como que os protagonistas são muito mais fortes que cavaleiros de bronze comuns. E para ver isso é só a gente analisar algumas lutas, como por exemplo a luta do Ichi de Hydra contra o Yoga, onde literalmente o Yoga derrota o Ichi com apenas um único golpe. Também na luta do Seiya contra o Gek de Urso, onde o Seiya derrota o Gek de Urso sem muitas dificuldades. A única dificuldade que o Seiya teve foi em lidar com a força bruta do Gek, mas o Seiya foi lá, se lembrou dos ensinamentos da Marin e conseguiu derrotar o Gek. Depois disso, o Gek e o Ichi não fizeram mais nada na obra. E olha que também tem o Nath de Lobo, onde o Nath literalmente foi humilhado pelo Ikki. O Ikki só jogou um golpe fantasma de Fênix no Nath e acabou a luta ali mesmo. Para ser um pouquinho mais justo com os Bronze Boys secundários, o único Bronze Boy secundário que teve um mínimo de desenvolvimento foi o Jabu de Unicórnio. Mas isso é porque, de acordo com Masami Kurumada, o Jabu de Unicórnio era para ter sido um dos protagonistas de Cavaleiros do Zodíaco. Mas o Masami descartou essa ideia porque o Jabu, além de ser muito parecido com o Seiya em aparência, também era parecido nele em personalidade. E o Masami Kurumada ele não queria dois personagens iguais no grupo de protagonistas. Tanto que por causa disso, na Guerra Galáctica, todo o desenvolvimento que o Jabu teve foi jogado no lixo quando ele apanhou pro Shun. E depois da Guerra Galáctica, os Bronze Boys secundários não fizeram mais nada de importante. Na verdade, para ser um pouquinho mais justo com eles, a última vez que vimos eles fazerem alguma coisa minimamente relevante foi nas 12 casas, onde eles protegeram a saúde daqueles cavaleiros sem patente super genéricos do santuário. E também doando um pouquinho de energia pro Seiya para ele poder enfrentar o Saga. No anime mostra só os Bronze Boys protagonistas doando energia pro Seiya, mas no mangá também os secundários fizeram isso. Mas depois disso, acabou. Os Bronze Boys secundários não fizeram mais nada de relevante na obra. Bom, gente, agora que eu já dei exemplos de personagens secundários que inicialmente eram bem desenvolvidos, mas foram esquecidos, e outros que desde o início da obra já eram esquecidos, agora eu vou dar um exemplo de personagens secundários que são bem desenvolvidos, que no caso são os clones, em Star Wars A Guerra dos Clones. Quem assistiu essa animação sabe que nessa animação, os clones eles não são só simples soldados descartáveis. Só para vocês terem uma noção, nessa série nós temos episódios que são inteiramente focados nos clones, mostrando o ponto de vista deles nas guerras clônicas, mostra como eles se sentem nessa guerra e desenvolve os clones. Mostra que mesmo eles sendo personagens secundários, eles têm sua importância na história. Claro, não é aquela importância nível protagonista, mas mostra que sim, eles têm importância na história. E a animação não esquece que eles existem, como foi no caso das outras duas obras que eu acabei de mostrar agora há pouco. Sinceramente, eu acho que a animação Star Wars A Guerra dos Clones é um bom exemplo que mostra como desenvolveu seus personagens secundários. Só relembrando uma coisa, eu não tô querendo falar mal ou atacar Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, porque são duas obras que eu gosto muito. Eu sou fã dessas duas obras, mas eu não posso fechar os olhos para os problemas que elas têm. Tipo, sinceramente, tanto Cavaleiros do Zodíaco quanto Dragon Ball tem muito problema com seus personagens secundários. E como um fã de verdade, eu não vou ficar fechando meus olhos para os problemas da obra. Eu vou apontar e vou criticar, dizendo, isso aqui ficou legal, isso aqui não é tão legal, isso aqui poderia ser melhor. Isso que é ser fã de uma obra. Sinceramente, gente, quando o Dragon Ball voltar do seu hiato, eu espero sim que o Toyotaro saiba também trabalhar bem os personagens secundários. Cavaleiros do Zodíaco também. Se bem que com o nível de poder que Cavaleiros do Zodíaco chegou, vai ser bem difícil trabalhar esses Bronze Boys aí. Mas, gente, só relembrando, não precisa necessariamente dos personagens secundários eles terem aquela importância nível protagonista ou que sejam tão poderosos quanto os protagonistas. Não precisa disso. Mas eles precisam de pelo menos um mínimo de desenvolvimento, porque senão eles vão acabar ficando meio deslocados na obra. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. Agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.